Eu trabalhei muito pouco tempo lá, 3 meses, mas foi muito bacana a experiência que eu tive lá. Eu comi o famoso biscoito de Jacareí saindo direto da forma, ainda molinho, sabe? Assim, com a lata de manteiga do lado. A gente pegava, cortava o biscoito, passava a manteiga, aquele naco de manteiga, era muito bom. Tem, né, assim, é uma vez na vida isso aí, né? A minha mãe fazia questão de ter as latas com os biscoitos variados. Quando as minhas irmãs, as minhas cunhadas tinham os seus bebês, a minha mãe comprava os biscoitos de flor para elas tomarem com chá. E aí ficava fazendo parte da dieta de 40 dias. E as latas eram sempre presenteadas para os parentes. Eram tempos maravilhosos. As coisas que eu tenho guardadas daqui cabem tudo dentro de uma lata de biscoitos Jacareí. As coisas que eu tenho guardadas daqui cabem tudo dentro de uma lata de biscoitos Jacareí. É tempo bom pra lá de feliz. É tempo bom pra lá de feliz. O meu avô, ele não era daqui, ele era de Minas Gerais. E ele conheceu a minha avó aqui em Jacareí. E os dois se casaram, né, e tiveram 11 filhos. Meu avô se chamava Amâncio Dias. Ele faleceu com muito pouca idade, ele tinha 50 anos. Deixou minha avó, Leonor, grávida de minha mãe e com 11 filhos para cuidar. Quando ela se viu com 11 filhos e um na barriga, ela tomou a decisão de tocar a fábrica que ele recém tinha aberto, né? Quando eles se casaram, ele teve a ideia de fazer a fábrica de biscoitos. E começou a fábrica de biscoitos, a fábrica já estava no lugar dela. E aí ela tinha a opção de ou ir embora, cuidar dos filhos, ou até, naquela época, os padrinhos às vezes tomavam conta dos filhos, mas ela optou por não, ela optou por cuidar dos filhos e cuidar da fábrica, porque ela dizia que ela tinha que dar de comer para os filhos, né? Dar o sustento do dia a dia deles. E minha mãe sempre falava que ela contava que minha avó chorava muito de saudade do meu avô amassando pão, amassando biscoito. A fábrica começou a crescer, mas de uma maneira muito artesanal. Todas as pessoas, os mais antigos aqui de Jacareí, sempre que se encontravam com a minha mãe, diziam a mesma coisa. Diziam que os biscoitos eram maravilhosos naquela época. À medida que o tempo foi passando e ela tomando conta da fábrica, até que um belo dia ela teve um AVC. E nesse dia que ela teve um AVC, ela teve um lado paralisado do corpo. Ela não podia mais tomar conta da fábrica, né? Porque ela se incumbia de tudo, né? Desde as receitas até o próprio manuseio dos biscoitos. E aí, nesse dia, porque cada filho estava num lugar, né? Então alguém precisaria ficar aqui, tomar conta da fábrica.
E aí o único filho que se voluntariou, no caso seria minha mãe, que era solteira, mas a minha mãe tinha a incumbência de cuidar da minha avó. Ela largou tudo, voltou para Jacareí para cuidar da minha avó. E aí esse meu tio não tinha nenhum tino administrativo, não sabia nada como administrar. E em pouco tempo ele acabou com a fábrica, não teve jeito, né? A fábrica começou a ter muitas dívidas e minha avó, no alto da lucidez dela, a gente sempre ouvia isso, ela reuniu todos os filhos e disse, bom, nós vamos vender a fábrica. Na hora eles reagiram, disseram não. Ela falou, não, a nossa vida é assim, a gente tem que vender a fábrica e pagar a todas as pessoas que estamos devendo. E aí eles venderam tudo e a fábrica foi para as mãos do senhor Indalécio Vilar, que deu continuidade. Eu entrei na fábrica, eu trabalhei uns dias na Caramuru, né? Daí minha tia trabalhava no balcão. E daí ela falou, não, vou arrumar uma vaga para você. Daí eu passei uma segunda-feira de manhã, o senhor Indalécio estava lá. Eu falei, então eu vim fazer entrevista para mim trabalhar, né? Ele falou, não, pode entrar, pode começar agora. Eu já entrei e já fiquei trabalhando. Depois, quando chegou que eu casei, eu saí, né? Encontrei meu cara metade lá, né? Ficamos, namoramos. Ele saiu antes de mim, depois quando foi para me casar, eu saí. Em 56. Vocês trabalhavam perto lá ou ficava cada um num setor? A senhora nunca me contou esses detalhes assim. Trabalhava junto. Mas a gente evitava, né? Por causa da turma, de ficar muito junto, né? E quanto tempo depois que a senhora entrou lá, que a senhora começou a aceitar os cortejos do pai? Ai, eu acho que foi um ano e pouco depois. Olha só. Então suou a camisa, né? É. Para conseguir. Meu avô comprou, ele e mais 2 amigos compraram a fábrica e daí eles aumentaram. Era uma fabriqueta pequena, bem pequenininha. Daí eles aumentaram. Meu avô era um cara muito atirado. Ele era realmente um empresário, para a época, visionário. A lata de biscoito, por exemplo, aquela lata azul, ele viu na Argentina, numa viagem que ele foi para a Argentina, ele viu aquela lata, um produto lá, e teve a ideia de fazer o biscoito em lata, porque a gente tinha problema de embalagem, porque naquela época não tinha saco plástico. A fábrica cresceu mesmo na mão do meu avô. Na mão do meu avô. Meu pai ficou a maior parte do tempo, né? Porque o meu avô comprou em 1940 e pouco, e em 50 e pouquinho ele foi embora para Mogi, morar em Mogi das Cruzes, e montou a revenda Ford lá. Daí o meu pai assumiu a fábrica dele, meu pai comprou a parte de um sócio dele, e continuou ele, meu avô, o meu pai e um cunhado do meu avô, que também era sócio do meu avô lá em Mogi, na revenda Ford. Daí quem tocava era o meu pai que tocava a fábrica e ficou aqui até 85, mais ou menos, 83, ele tocando. Ele aposentou, antigamente aposentava cedo, né? Aposentou mesmo, e eu e um tio meu, que assumimos. Entrei em 3 de outubro de 1965 na fábrica de biscoito. Passei um tempo na auxiliadora e de lá o Hilário Vilar Mercadante me foi buscar como mestre de massa para a fábrica de biscoito de Jacareí. E lá fiquei até 33 anos de firma. Aí saí aposentado lá. A cidade inteira quase pegava biscoito lá. E é um lugar que era tão família que as pessoas iam escolher o biscoito na prateleira. Entrava pelos fundos, aquele corredor que ainda existe até hoje, e chegava lá e ia na prateleira, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Era uma espécie de um pegue e pague que a gente dizia quando começou esse supermercado. Então ele pegava lá o que queria e pagava. Quando estava saindo o pão do forno,
tinha aquela senhorinha que chegava lá e esperava, espera um pouquinho, aquele lá. Agora tá bom, tira para mim. Então quer dizer, era desse jeito. Era uma fábrica família mesmo, família. O carro-chefe é a bolacha Flor. Esse aí ele fazia muito, para você ter uma ideia, ele chegava a fazer macera, que ele dizia macera, com 360 dúzias de ovos. 360 dúzias de ovos, e a gente chegava a fazer, tinha vez que fazia 720 dúzias, por exemplo. Fazia 2 maceiras daquela. Macera grande, ela pegava 6 sacos de farinha. 6 sacos que ela fazia numa vez só. Então quer dizer que era muito grande. E vendia demais a bolacha Flor. É uma delícia aqui. Você põe na boca, ela sumia, ela dissolvia na boca. Agora, você morde, é dura a bolacha. Eu andei comprando uma época, mas é dura. O deles não, o deles era bem... Você põe na boca, sumia, não precisava de tão macia que era a bolacha. Ela era que, quando saía do forno, nós escolhia tudo, tirava tudo quebradinho, nós separava tudo e ensacava, tudo em saquinho, sabe? O dia todo a gente ficava ensacando aquela bolacha. Era tudo escolhido, o que tinha um defeitinho era separado, tirava fora. Era muito bem organizado. Porque quando tínhamos a famosa fábrica de biscoito aqui, Jacareí era conhecida como a terra do biscoito. E esse biscoito Flor era um dos mais famosos da fábrica. Saudades. Biscoito Flor de Jacareí. A lata era linda. Produto ótimo. Eu sou nascido em Jacareí, estou em São Paulo desde 67. Nunca mais voltei, mas o sabor daquele biscoito eu sinto até hoje. É que eu falo, pra mim, não tem como. Hoje em dia, eu não sei se tem como fazer um biscoito daquilo ali. Não? Voltar a fazer ele como era. Então todo mundo de fora que vinha aqui, a fama do biscoito era justamente a qualidade que tinha o biscoito. Não? Eles não perdiam a qualidade. Quando eu era criança, meus avós moravam em Mogi das Cruzes e meu avô era fanático por aquele biscoito que era uma flor que vinha dentro de uma lata azul. Toda vez que a gente ia de trem para Mogi visitar meu avô, a gente comprava uma lata dessa para levar para ele. Precisava ver a cara de felicidade dele. Ele amava aquele biscoito. Quando aconteceu o temporal, em 1982, em Taubaté, a cidade foi destruída por ventos fortes. Minha casa tinha forro de madeira e chovia dentro. As lâmpadas explodiam. Tudo isso aconteceu por volta de umas 5 horas da manhã. Depois que essa tormenta passou e as coisas se acalmaram, a minha mãe preparou um café com leite. Comemos com os biscoitos Jacareí. Eu tenho a lembrança perfeita. O saquinho branco com a imagem do jacaré. Era o conforto que a gente precisava naquele momento, depois da tormenta. A gente ia ter que mudar o nome da fábrica. Assim, nenhuma indústria, comércio e tal, poderiam ter o nome da cidade. Então, fábrica de biscoito Jacareí, não podia, porque a gente estava usando o nome da cidade para fazer propaganda do biscoito. Daí a gente recorreu e tem, depois que meu pai morreu, muita coisa se perdeu. Tinha um negócio da Diário Oficial, um acórdão do tribunal, falando que, autorizando o biscoito de Jacareí continuar com o nome do biscoito de Jacareí, porque não era a cidade que deu o nome ao biscoito, foi o biscoito que deu o nome à cidade. Mas a Jacareí, eu não sei, antigamente quando eu ia para o Rio e voltava de automóvel, tinha
Tinha uma porção de gente na Dutra vendendo biscoito. Agora não tem mais, porque fecharam as fábricas de biscoito lá. Eu acho que sim. Eu sei que os biscoitos de Jacareí eram biscoitos muito... o pessoal gostava dos biscoitos. Muitas vezes a gente vai fazer um show em São Paulo, no Rio, em outro lugar. Ah, vocês são de onde? Somos de Jacareí. Ah, terra dos biscoitos. Ai, e isso delícia, aquele biscoito. Assim, em Minas, São Paulo, no Paraná. É incrível, porque quem precisava passar pela Dutra para fazer negócios, ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, conheceu o biscoito. Não passava ali sem comprar uma lata de biscoito. E é biscoito. gente de toda a parte do país. Ah, você é de Jacareí. Ah, então você fica igual a Carmen Miranda na Dutra? Foi, oi? Oi, Carmen Miranda na Dutra, como? Ah, porque as mulheres de Jacareí, sabe, fica toda assim na cintura, com a lata de biscoito, para vender biscoito na beira da estrada. Putz, estou sabendo disso agora, que vocês põem esse apelido de Carmen Miranda de Jacareí. Vende biscoito na Dutra, tá? A melhor época da fábrica foi quando se vendia biscoito na beira da Dutra. O pessoal vendia naquelas barraquinhas, ficava com a latinha balançando assim para dar, sabe? Então essa época foi a melhor época porque fazia uma propaganda muito grande. Isso aí era uma propaganda, passava em Jacareí, você tinha na entrada de Jacareí até São José, as latinhas de biscoito, o pessoal vendendo. Então todo mundo conhecia. E parou de vender porque o Sobral, na época que ele foi prefeito, ele conseguiu que o DNR proibisse. Quando eu vim para Jacareí, eu tinha 7 anos de idade, e nós viemos num carro, com a família toda dentro do carro, de Minas, viemos de Ouro Fino para cá. Quando nós desembocamos ali na Dutra, a Dutra ainda não era asfaltada, estava aquela terraplanagem, assim, um poeirão, bicho, muita poeira, de Lorena até aqui. E meu pai já tinha vindo, né? E quando nós chegamos perto de São José dos Campos, um pouco depois de São José dos Campos, chegando em Jacareí, tinha uma banquinha do biscoito de Jacareí, que eles colocavam na beira da estrada, né? E aí o meu pai já sabia que o biscoito era maravilhoso, parou, nós descemos, foi um regalo para a molecada, né? É simplesmente, era o máximo de ser crocante e depois derreter na boca, e tinha um cheiro, né? Mal sabia eu que depois de ter morado alguns meses na ladeira Rodolfo Siqueira, aí a gente se mudou para Antônio Afonso e a fábrica de biscoitos era nos fundos da minha casa. E o cheiro era um negócio inesquecível. Eu mesmo, eu falando para você assim, eu sinto até como se fosse o paladar, sabe como é que é? Da bolacha flor, do sequilho, entendeu como que é? A mente da gente fica gravado e não ela grava e você fica sentindo aquilo ali. Sempre foi muito bom e muito degustado. Imitaram bastante, mas não igualaram de jeito nenhum, né? Não sei se a receita não é a mesma, se a farinha não é a mesma, se os ovos diz que não são os mesmos ovos, né? Não sei porquê, mas não fica igual. Mesmo quem já trabalhou lá não consegue fazer igual. Farinha 100 kg, açúcar 18 kg, amoníaco 3,6 kg, margarina 6 kg de margarina, aguardente, que é a pinga, 18 litros, ovo 60 dúzias. E as receitas também naquela época era difícil, porque se tivesse, por exemplo, 6 itens na receita, 2 ou 3 vinha marcado composto, então ninguém sabe o que é. Pelo que eles punham ali era tudo escondido. Os preparativos do biscoito flor, ninguém via. Quando via já estava na maceira fazendo a massa, né? Mas era tudo. Perguntava para ele e falava que não podia falar o que eles punham ali. Aquilo lá era segredo do chefe. Segredo de guerra. Segredo de guerra mesmo. Eu tenho essas receitas aí, porque como disse, eu era mestre, né? Era eu que fazia. Então, como eu fazia, eu tenho as receitas. Ela não ficava escondida, eu não saía distribuindo. Mas ficava lá o caderno de receitas do mestre de massa, ficava dentro do armário dele. E o armário dele ficava aberto. Então, se você que fosse lá e quisesse copiar, você podia ir lá e copiar. Não tinha nada. Mas ele sabia fazer e quem ele ensinava.
Então o ajudante dele sempre aprendia, porque ele ensinava o ajudante a fazer. Agora quem faz por aí não adianta. Até ali na Santa Helena, quando tinha a padaria Santa Helena, que agora morreu o dono lá, ele vinha aqui em casa me levar lá para me poder mostrar como é que fazia, porque ele comprou a patente. Mas depois acho que ele perdeu a patente também. Mas não adianta, não conseguia tirar, porque a gente tinha um sistema de torra para o biscoito, que era diferente, ninguém tinha. Foi feito para a fábrica de biscoito. Então a gente tinha carrinhos com peneira, 6 peneiras. E ali a gente fazia o biscoito, punha naquelas peneiras e enfiava dentro o forno era em cima, embaixo era a torra. Ali tinha o pirômetro, tudo direitinho, com graduação para não passar do ponto. Então quem tenta fazer hoje não consegue, porque ali tinha como tirar o vapor do biscoito. E agora quem está fazendo, ele põe num lugar para torrar, mas na torra junta vapor. No juntar vapor, o biscoito tem gruvinha, fica duro. Não tem mais jeito. Fazer aquele biscoito lá é muito difícil. Tem que gastar muito dinheiro, não sei se vale a pena gastar o dinheiro que é necessário para tirar novamente o biscoito de Jacareí. Menina ainda, eu acho que com uns 10 anos, eu fazia o jingo do calor do Chagas e Silva na Rádio Clube de Jacareí. Eu era o biscoito bolacha flor. É bonitinha a música do biscoito, sabe? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Biscoitos Jacareí. Ele é gostoso, apetitoso, tão saboroso como igual eu nunca vi. Sou a bolacha flor, entre elas sou a tal, a correr de norte a sul e nunca tive rival. Sou a bolacha flor, entre elas sou a tal, a correr de norte a sul e nunca tive rival. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Biscoitos Jacareí. Ele é gostoso, apetitoso, é saboroso como igual eu nunca vi. No fim do quem ganhava o calouro, ganhava um pacote de biscoito, né? Tinha café truítes também, que dava um pacote de café truítes. Então, às vezes eu cantava no calor também, ganhava o café e o biscoito. Um pouco das coisas que se contavam sobre os biscoitos, que na época eu era criança não alcançava o entendimento, né? De quão importante foi o biscoito para a cidade nos anos, né, em que ela floresceu, né, com as histórias do Papa, que uma irmã que era secretária, ela levou para ele de presente 2 pacotes do Flor de Jacareí e ele disse que era biscoito bom para comer em qualquer hora, em qualquer merenda, né? Ver o Silvio Santos falando no Cidade contra Cidade dos biscoitos de Jacareí, ver, né, as reportagens que falam de outras pessoas famosas, o próprio Mário Lago retratou na estação, né, que os biscoitos eram excelentes, né? Ele tem um livro que ele cita os biscoitos da fábrica de Jacareí. Vinham esses artistas de São Paulo para cá para fazer show na cidade, principalmente na época da Fapija, e como eles não tinham condições de ir lá de dia, porque a aglomeração era muito grande, então eles iam à noite. E à noite eu atendia, cheguei a atender lá vários deles, que eu não me lembro agora, a Vanusa, o Gerry Adriani, o Jair Rodrigues, o Mário Augusto, um cantava bonito, mas morreu jovem. O Mazzaropi era direto, ele não saía de lá, o Mazzaropi. E mais outros que agora no momento não me lembro. Mas, sim, também cantores de sertanejo, o Tonico Tinoco. Tonico Tinoco até teve um fato engraçado que aconteceu com ele lá. Ele foi comer a bolacha flor, e a bolacha flor, ela era, se a gente apertasse, espatifava. Então ele foi comer, que lá afogou, disse, pronto, agora acabou o cantor. Deu trabalho, foi beber água em cima, e ele contou isso na Bandeirante.
Na TV Bandeirante, ele foi lá e ele contou, lá tem um biscoito muito gostoso, vai ter que tomar com água, porque senão quase acabou com o cantor, afoga a gente. E as pessoas tinham uma ideia diferente de que era a fábrica de biscoito de Jacareí. A Globo mesmo uma vez veio aqui fazer uma matéria comigo daquela Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Veio aqui fazer a matéria, a mulher falou assim, nossa, eu achava que era uma fábrica enorme. Eu falei, não, a produção de vocês é manual? Eu falei, é manual. Meu Deus do céu, uma coisa aqui. Eles ficaram encantados com o jeito que era feito. A gente procurava fazer uma coisa de muita qualidade. A qualidade que a Viúva Amâncio fazia, na casa dela, a gente procurou manter até o final. Sabe, a gente não... Era o mesmo biscoito, mudou-se, o que eu falei para você, a qualidade da matéria-prima. O mesmo biscoito que a Viúva Amâncio fazia na casa dela, a gente fez até o último dia que foi nosso. Sabe, não mudou nada, a gente não mudou 1 grama na receita. Ah, vai canela em pó, é canela em pó, não é essência de canela. Ah, vai não sei o quê, é isso aí, não tem essência de nada. Então, era assim que a gente fazia, assim que a gente produzia. E por isso se tornou um produto meio fora de moda para a época, né? Que o pessoal queria fazer coisa mais barata para vender e a gente continuou fazendo a coisa mais cara. Mas chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Ou vendia ou fechava. Nós chegamos a pensar, nesse impasse, ou vende ou fecha, para salvar o prédio. Porque antes que a gente começasse a ter problema de multa, essas coisas, e perder o prédio, que ia acabar acontecendo. O Regis, que foi o último responsável pela fábrica, eu estava trabalhando naquela época ali no Rumo, uma escola que tinha na Ramiro Cabral. Eu era secretário lá, saí de biscoito de Mestre Márcio, fui ser secretário de escola de ensino à distância. Então ele ligou para mim, senhor Armando, você pode vir aqui hoje? Vou, fui lá. Eu fui lá com ele lá, então ele sentado na mesa, cotovelo, a mão no rosto, e o senhor Armando, eu vou dizer para vocês aqui que não, é quase que um parêntese que eu vou pôr. Eu sou evangélico. E ele chegou lá e falou assim, Armando, eu sei que você ora, e, enfim, eu queria que você fizesse uma oração para mim, porque eu estou no dia mais difícil da minha vida. Hoje é o último dia que eu estou aqui como responsável pela fábrica. Nós vamos fechar, pagar todo mundo que precisa ser pago, e acabou. O biscoito de Jacareí não existe mais. Daí apareceu um pessoal de São José dos Campos, que tinha uma fábrica de pão querendo comprar, daí comprou, mas não deu certo. Daí ele vendeu para dois donos de padaria, que se juntaram para comprar, mas daí o negócio foi indo para o brejo e acabou fechando. Muito triste, muito triste, muito triste. É. Muito triste. O dia que as coisas saíram daqui de dentro, sabe? Entrou caminhão ali no corredor e começou a desmontar as coisas para levar. Eu não fiquei, eu vi o comecinho e fui embora. Fui embora porque eu não quis ver. E o meu pai também acho que não viu. Sabe, foi triste, né? Tava ruim, sabe? Não tava dando dinheiro, tava dando prejuízo. Mas eu não queria perder o contato, perder o contato com as pessoas, sabe? Eu tinha menos, tinha 5, 6 anos, eu tinha uma molecada da rua. Então a gente vinha pra cá brincar de esconde-esconde aqui dentro. Eu deixava os empregados quase loucos. Iam lá reclamar pro meu pai. Seu Hilário, o D'Alessinho tá lá, vai subindo por cima das pilhas de farinha, de saco de farinha, não sei o que, não sei o que. Aí meu pai vinha, menino, desce daí, vai cair daí, vai se arrebentar. Tava brincando de esconde-esconde. Um monte de moleque. Então dá saudade, né? Essas coisas, a gente vai ficando velho, dá mais saudade ainda. Passa o tempo muito rápido. É uma pena que parou, mas infelizmente as coisas que levavam o nome de Jacareí, praticamente foi parando tudo. Parou o Fábio Biscoito, parou aquela tapeçaria Santa Helena, mais aquelas fábricas do Ruston ali. São coisas que a gente vai pensando, vai lembrando, vai entrando na nostalgia. A gente vai vendo que o tempo permanece, quem passa somos nós. E o nosso tempo está passando. E a gente tem que aproveitar o máximo possível do tempo que a gente está aqui
para fazer, como diz na brincadeira, pegar o limão e fazer dele uma limonada. Porque tudo passa. Ai, caramba! Puxa vida, rapaz! Nossa, que saudade! Que saudade! Descendo a ladeira, sem destino certo, madrugada fria, tudo está deserto. Sob a lua, torres da igreja, da praça do largo, a rua da feira, encontrava a sua beleza inteira. Beira de calçada, você não sabia que eu não ligava, tinha moradia na melancolia do vento. Não queria nada, não olhava o tempo, prisioneiro da rua iluminada. Nada, 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 a lata de lixo, cão esfomeado, lances de memória, traço marcado, carregava certa tristeza da praça do largo, a rua da feira, foi perdida uma cidade inteira. O caminho das lembranças, a ponte do São João, lama, tabua e mato, o largo do Esmaga-Sapo. O Carlos Porto, Grupão, o Meia, a fábrica de biscoitos Jacareí, nos fundos da minha casa, onde eu montava caixas de papelão. A praça, a igreja, o rosário, as rosas e o beijo roubado, a galeria dos presentes e ao século XX Magazine. Imagine a Rádio Clube de Jacareí, o Trianon, que chique, hein? Do Brito à Parmejana, Casa Esquerma, Pretinho e Branquinho do Jarbas, curador de todas as doenças. A esquina do Madide, o Bar Brasil, tudo isso um dia existiu. Oh, sorte! A Praça Conde de Fronten, o Pergolado de Primaveras, tinha sim um belo coreto, o Sorvete Leal, a Padaria do Lino, o Cine Rio Branco e a Igreja de Bom Sucesso. Lá vinha a Maria Fumaça, vestida de preto, cortando tudo. Da estação para a Rua do Barão, era o começo da reta de chegada. O Hotel Máximo, a Casa Garbossi, a fábrica de tapetes Santa Helena e no fim do caminho, o desejado Colégio Estadual Silva Prado. Mais uma cidade não se faz perdida, por isso eu vim, por você, por mim, pelo que o tempo não apaga.
Praça do Largo, a Rua da Feira, encontrei a nossa cidade inteira. Da Praça do Largo, a Rua da Feira, encontrei a nossa cidade O biscoito chegou no chazinho das 5 da rainha da Inglaterra. Que com certeza é a mesma, né? Que o mundo vai acabar, ela vai ficar aí. Com a latinha de biscoito. Aí na Inglaterra, o mundo acabou quando descobrirem daqui a 2 milhões de anos, vamos descobrir lá a ossada da rainha da Inglaterra segurando uma latinha de biscoito de Jacareí.